Deus vai falar com você agora, certo? Vai falar profundamente. Você vai fazer uma coisa agora, em nome do Senhor Jesus. Você vai se permitir desarmar-se. Se desarmar. Se torne mais vulnerável à voz de Deus, dependente, livre de outras concepções, de tantas coisas que querem te prender. Deixa qualquer culpa de lado, porque Deus não está preocupado com a tua culpa, não está preocupado com aquilo que você talvez trouxe como demanda de você mesmo para Ele. Não, a preocupação de Deus hoje é você ouvir a voz dEle nesta área tão importante que é o que nós vamos fazer hoje, tá? Essa mensagem está sendo gravada, é isso, Doug e Fanny? Essa mensagem está sendo gravada, vai ser transmitido, não é ao vivo pela internet ainda, né? Puxa vida, mas em breve seremos, com certeza, e vai estar disponível a partir de amanhã no YouTube. Então, se você quiser compartilhar com alguém, eu tenho certeza que vai ser de uma importância enorme, tá bom? Então, se coloca de pé, por gentileza, se coloque de pé. Os mais que vencedores digam glória a Deus. Você já venceu pelo poder do nome e do sangue de Jesus, já venceu. As lutas são períodos transitórios, que com certeza, de alguma forma, Deus abrirá uma porta, abençoará você e mostrará um caminho de saída para as tuas maiores lutas e dilemas e dificuldades, amém? Abra por gentileza a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, Mateus 6 verso 24, um texto bastante conhecido, e nós vamos compartilhar hoje esse texto com vocês. Mateus capítulo 6, no verso de número 24. Eu, Deus e as finanças. Nós vamos acompanhar a leitura ali. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema não. Mateus 6, 24. O texto diz assim, eu quero ler com muita calma. Hoje nós vamos tirar um tempo maior, tá? Se for necessário estender um pouquinho para deixar tudo muito claro. Porque falar sobre esse assunto aqui, nós precisaríamos de 4 noites só para falar sobre isso. Porque o assunto é extenso e envolve muitos pormenores, tá? Mas nós vamos sintetizar a ideia tanto quanto possível aqui. Pois bem, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus. Quem tem a tradução riquezas no lugar de mamon, diz amém. Acho que a maioria tem, né? A palavra mamon, no original grego, foi traduzido para nós como ou riquezas ou mamon. A palavra mamon, de acordo com alguns teólogos, ela, na verdade, é o nome de uma entidade espiritual que trata questões relacionadas a dinheiro. Eu não vou falar sobre questões espirituais hoje aqui, de batalha espiritual, embora um assunto que eu goste muito, mas não tem como por causa do nosso tempo, tá bom? Mas nós vamos nos ater aqui a esse texto. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Deixa eu fazer o seguinte, vamos ler juntos, tá? Para a gente sentar e descansar um pouquinho. Vamos lá. Todos juntos, no 3, tá bom? Vai lá, no 3. 3. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Muito bem, segure tua Bíblia um pouquinho na tua mão. O maior manual que existe de recomendações financeiras e administrativas estão aqui dentro. Totalmente. O difícil é crer no que está aqui. E é isso que eu quero que hoje você receba no teu coração, em nome de Jesus. Deus vai te ajudar. Se você está passando por uma luta nessa área, Deus vai te ajudar hoje mesmo a você compreender o que você vai fazer para que Deus possa direcionar a tua vida de uma vez por todas. Levante sua Bíblia um pouquinho, diga: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga assim, ó: meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Diga forte: eu nunca mais serei o mesmo.
a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar aí, por favor. Sente-se, por gentileza. Mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos os nossos visitantes. Espero que vocês fiquem muito à vontade no nosso meio e para nós é uma satisfação receber a todos vocês aqui, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e tua família. Muito bem. Para nós começarmos a pensar sobre este assunto, discutirmos um pouquinho sobre este assunto tão complicado, é muito importante nós compreendermos, e eu peguei como base justamente esse texto aqui, porque nesse texto, Jesus, ele é muito categórico quando ele trata a questão da relação Deus e o dinheiro. Ele é objetivo, ele não usa metáforas aqui, ele é direto, curto e objetivo, dizendo que não há como nós servirmos dois senhores. O único Deus na Bíblia em que Jesus trata com classe de, abre aspas, equivalência, fecha aspas, com relação a servir a Ele ou servir a outro Deus, o único que Ele coloca neste patamar, colocando uma linha divisória definitiva, de uma vez por todas, é justamente esse Deus, que é chamado Deus das riquezas, ou Deus Mamon. Você há de convir comigo que nós temos uma dificuldade inata de lidar com questões financeiras, com dinheiro, porque o dinheiro ele exerce na vida do homem, do ser humano, uma influência incrível, uma influência anormal. O ser humano, se ele não toma cuidado, o devido cuidado, ele se torna um escravo do seu dinheiro. O que na verdade, você vai ver muitos palestrantes falando sobre isso, né? Eu não quero pegar gancho com ninguém, porque eu quero hoje trazer para você o que Deus colocou no meu coração e um pouco daquilo que eu também já vivi em relação a isso, e é o que eu posso falar para vocês com mais autoridade, tá? Vocês já podem ter ouvido muita gente falando sobre isso, muitos livros sobre este assunto. Você entra na Livraria Curitiba, que eu por sinal gosto muito, eu amo a Livraria Curitiba. Sempre quando eu entro na Livraria Curitiba ou em qualquer outra livraria boa e a gente se depara com aquela série de livros, eu amo a leitura, então tudo para mim chama atenção. Você encontra hoje um número muito maior de livros que falam sobre esse assunto, como se tornar um milionário, os segredos da mente milionária e tantas outras coisas, tá? É uma série de ideias que eu não desprezo de forma alguma, algumas delas inclusive já foram importantes para mim, mas existem alguns critérios importantes relacionados às escrituras sagradas que são irrevogáveis, imutáveis, que não podem ser descartados no tocante ao assunto que diz respeito à administração da vida financeira ou ao conceito de finanças. Muito bem. Para você entender, depois desse texto que nós acabamos de ler aqui, você já entendeu a direção do texto, tá? É isso que Jesus falou, não tem como servir a dois senhores, tá bom? Ou você serve um, ou você serve ao outro. Olha só, para a gente começar a pensar um pouco sobre este assunto, é importante nós pensarmos sobre estatísticas. Estatísticas, irmãos, são importantes para nós conseguirmos fazer uma leitura melhor da realidade contextual no qual nós estamos inseridos. O G1, no dia 24 de 4 de 2019, menos de um ano atrás, eles disseram o seguinte, não só no G1 não, vários outros sites você vai encontrar essa reportagem de formas diferentes. Eles concluíram que 40,3% da população adulta do país está com dívidas atrasadas ou negativadas. 40,3% do país é o equivalente a aproximadamente 87 milhões de pessoas. É muita gente, viu? Não são pessoas que estão devendo. Não, mas porque se nós pararmos aqui hoje, todo mundo aqui tem dívida. Está devendo uma casa que você comprou financiado, um carro que você comprou financiado, você comprou um sofá para a tua sala, você comprou lá uma geladeira nova. Todo mundo compra, irmãos. Os créditos da Casa Bahia são sensacionais. E nós vamos lá e compramos. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Não é aí que está o problema. O problema são as inadimplências. Talvez algumas pessoas olhem para isso e pensem assim, puxa vida, eu faço parte dessa estatística aí, que orgulho que eu sinto, né? Tá? Espero que a tua mentalidade não seja assim.
Mas talvez alguns de nós que estamos aqui faça parte dessa estatística. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, para vocês. É algo pela qual todas as pessoas deveriam lutar contra. Fazer tudo que você puder, tudo que você pudesse, para jamais fazer parte deste valor estatístico, deste número, mas está fora dele. Como é que eu consigo? Se já faz tantos anos que eu entrei nesse esquema e não consigo mais sair. Afinal de contas, olha só, irmãos, o que é a mentalidade. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez, vocês já devem ter ouvido isso aí alguma vez na vida de vocês, mas eu vou contar que talvez alguns não ouviram ainda. Certa vez, o dono de uma empresa de sapato, mas muito grande, ele mandou 2 sujeitos lá para a África para vender sapato, para abrir uma loja lá. Um abriu uma loja num lugar, outro abriu a loja em outro lugar, em lugares próximos. E quando chegou lá, um deles retornou, ligou para o chefe e disse assim: é o seguinte, aqui, meu amigo, aqui você não vai ter lucro não. Aqui não vai dar nada, porque todo mundo aqui anda descalço nas vilas. Aqui na África ninguém calça, usa sapato, ninguém usa calçado. De repente o telefone do dono da loja, o patrão, toca novamente, é o outro sujeito que ele mandou para lá, que estava exatamente no mesmo lugar, muito próximo, com a mesma demanda, a mesma realidade que aquelas pessoas estavam lá. O outro disse assim: patrão do céu, você não tem ideia a ótima notícia que eu tenho para te dar. Aqui vai fluir o teu negócio, porque aqui ninguém tem sapato no pé e nós vamos calçar todo mundo. Quem entendeu? Irmãos? Isso se chama cosmovisão. Isso é cosmovisão. Alguns olham isso aí e falam assim: puxa vida, ainda bem que não sou só eu, 87, tantos % estão comigo nessa luta então, peraí. Ou outros dizem: meu Deus do céu, quero sair dessa estatística aqui, você entende? Então, que em nome de Jesus, a nossa mentalidade seja essa: Senhor, eu quero te servir e eu não preciso ser escravo de nenhuma dívida, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Que todos nós tenhamos esse pensamento aqui, tá? Isso é importante. Todos nós tenhamos essa visão em nome do Senhor Jesus. Pois bem, pensando, irmãos, dessa forma, entendendo essa estatística dessa forma, pessoas que estão nessa condição, eu entendo que está havendo uma má preparação, isso até porque esse número foi aumentando gradualmente conforme os anos foram se passando e as gerações foram entrando. Isso é muito interessante. Isso vai sendo passado de pai para filho. O que o filho vê, ele vai reproduzir. É muito natural isso. Tá? Eu repito, não é você ter dívida, mas é você estar o tempo todo lutando. Puxa, consegui tirar o meu nome do SPC por 3 meses. Ufa, agora eu posso fazer uma comprinha. Ai, depois entra de novo. Isso, irmãos, é muito complicado. E essa geração que está entrando agora, ela não está tendo um crivo, uma preparação, preste muita atenção nisso. Uma preparação para lidar com questões financeiras. Por quê? O maior problema, não diria que esse seria o problema é a má instrução das pessoas. Mas o maior desafio, essa é a palavra ideal, o maior desafio que a população brasileira, inclusive, tem, diz respeito ao poder que o marketing tem sobre a vida das pessoas. Você não tem ideia o que eles são capazes de fazer e estudar para poder fazer com que as pessoas comprem. Pacote promocional em tudo quanto é lugar. Até em escola de inglês tem pacote promocional, irmãos. Vê se pode um negócio desse. Tudo tem. E quando eu paro para pensar, eu digo: meu Deus do céu, é realmente o jogo do marketing está criando nas pessoas, está tirando das pessoas essa capacidade de ler a situação e fazer as coisas dentro da sua realidade. Isso é um grande problema. Eu comentei, eu falei, irmãos, que eu já vivi o outro lado da moeda, já vivi o outro lado, já estive com meu nome sujo, isso há muitos anos atrás, já passei por situações difíceis, passei mesmo. Bem lá no começo, quando eu comecei a trabalhar, meu salário aumentou, lembro? Em 2000 99,
pouco antes de eu conhecer a minha esposa. Eu lembro que eu tinha acabado de me formar e foi meu primeiro emprego como formado, não como psicólogo, né? Eu fiz patologia clínica lá atrás, antes. E quando eu terminei, eu lembro que meu primeiro trabalho, quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário e de repente eu tive um aumento de 400% no meu salário. Irmãos, pensa num cara que se perdeu completamente, fui eu. Porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Meu Deus, todo mês entrando aquele dinheiro na minha conta. Sabe o que eu fiz? Fui no banco abrir uma conta. Na hora o gerente liberou um cheque para mim, um talão de cheque. Peguei o talão de cheque e falei, meu Deus do céu. E eu aprendi que cheque era dinheiro na mão. Falei, agora eu estou feito. Agora eu estou bonito. E eu fazia assim com o cheque. Ó. Aonde eu passava era o cheque. Aí lembro que um dia o meu gerente, eu lembro, ele não é meu gerente agora, mas a gente tem contato até hoje, né? Ele trabalha no mesmo banco. Ele ligou para mim e falou assim, então, rapaz, eu queria te oferecer uma ajuda para você administrar aí, né? Porque a gente está percebendo que você não está conseguindo. Ele foi muito educado comigo, mas realmente eu precisava de ajuda. A coisa ficou feia, irmãos, ficou feia. Porque vira uma bola de neve. Você abre um buraco para tapar outro, e quando você tapa aquele buraco, você tem que abrir aquele mesmo buraco para tapar outro, e isso vai aumentando numa dimensão terrível, uma dimensão que se perde o controle, e eu fiquei exatamente assim, eu fiz parte dessa estatística aqui, ó, assim, esses dias atrás, quando eu comentei com uma pessoa, eu comentei no culto, na verdade, isso, né, que eu fui viajar e não levei o cartão de crédito, meu Deus do céu, como é que você consegue viver sem cartão de crédito? Eu não tenho problema com isso. Consigo sim. Ah, mas como é que é isso? Sim, irmãos, é uma questão de administração. É possível, sim. Você pode não acreditar, mas é possível. Você pode ter o cartão como um elemento, como eu falei para vocês, o mundo, eu falei esses dias atrás, que a nossa sociedade, eles estão de alguma forma tentando nos amarrar no sistema. Você sai para fazer alguma coisa, você tem no bolso, você tem o dinheiro no bolso, você quer entregar, eles não aceitam. Peraí, lembra que eu falei do carro, irmãos, esses dias atrás? Quem estava aqui, eu comentei que a gente foi viajar e tinha que dar um cheque calção, não levei o cartão de crédito, falei, mas eu tenho o dinheiro no bolso. Eu falei, mas eu tenho cartão de débito então, não serve? Não, não serve, tem que ser crédito. Irmãos, eu fiquei bem chateado. Porque o que a gente percebe é que eles querem nos envolver nisso. Ah, mas é assim mesmo, tem que usar. Mas, irmãos, perceba a jogada. O esquema que eles estão criando para aprisionar você e eu, dentro de uma coisa que muitas pessoas não têm sabedoria ou condições de lidar. Então ele vai sofrer as consequências. Porque aquilo que é virtual e você não vê, você não sente como aquilo que está na tua mão. Eu vou dar alguns conselhos para vocês aqui hoje, irmãos, que funcionam. Sabe uma coisa que eu aprendi com a minha mulher, irmãos? Ela não está aqui hoje porque ela está uma semana tomando antibiótico. E a garganta dela pegou uma alergia em função de uma tosse bem complicada. E ela ficou em casa descansando, porque ela tossiu tanto à noite que ela cansou. E eu deixei ela em casa descansando, mas amanhã ela vai estar aqui. Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa é o seguinte: não comprar nada à prestação. Quando eu saía com ela no começo, a gente ia para o shopping, ela chegava e falava assim, gostei dessa calça. Ela ia lá e pagava à vista. Eu falei, mas peraí, eu falei, por que você não divide? É mais fácil. Ela falava assim, eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Eu aprendi isso com a minha esposa, irmãos. E eu comecei a analisar, falei, sabe que é mesmo, rapaz? Mas eu não concordo com você ainda não. Não concordo. A coisa estava tão... Era uma nódoa na minha mente, eu não conseguia entender. Eu não concordava. Continuava indo lá, vou comprar? Não, eu compro, pago em 10 vezes, nem vê pagar, nem vê pagar. Esse tipo de discurso, irmãos, é uma falácia terrível, nem vê pagar. Cuidado. Você vai ver pagar sim. Porque você vai fazer uma prestação de R$50. Desculpa, está sendo um pouco mais direto, irmãos, tá? Me perdoe, está sendo direto. Mas eu falei para vocês que hoje eu ia ser muito objetivo. Tá? Eu não estou aqui para tentar simplesmente mudar a tua forma de pensar. Simplesmente para o meu próprio bem. Vou ganhar o que com isso, irmãos? Nada. O que eu quero é que você esteja bem em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a gente não tem maquininha na igreja porque a igreja, infelizmente, por causa daquele problema do CNPJ, eu não consegui abrir essa dita conta. Não consegui.
Mas futuramente a gente vai ter a máquina para poder viabilizar. Nossa, a igreja vai ter máquina de que eu não acredito que a igreja vai ter maquininha agora. Vai. Então eu vou falar uma coisa para você. Não é você que muitas vezes fica aqui cuidando das ofertas cliente, muitas vezes aqui, irmãos, e não é nada seguro, tá? Então você fazer a coisa por transação pelo banco é muito mais fácil. Só que, irmãos, eu não vou aceitar. Em nome de Jesus. Quando o cartão tiver, quando a máquina estiver ali, só fala assim, viu, parcela meu dízimo em 3 vezes, por favor. Não, pode parar. E eu não estou falando isso por causa da igreja. Não, eu não estou falando isso por causa da igreja. Porque daí vai... Não, irmãos, não é por causa da igreja. Eu não estou preocupado com isso. Eu nem sei quem é dizimista e quem não é. Eu não sei, irmãos. A única coisa que eu digo para você é que eu quero poupar você de um problema maior. Aí você, o mês que vem, vai dividir de novo em mais 3, e mais 3. Daqui a pouco você vai falar assim, quer saber? Eu dou dízimo e Deus não me prospera, é coisa nenhuma. É assim que as pessoas fazem. Eu fui tão fiel e Deus não me prosperou. Não é uma questão de ser fiel, é uma questão de sermos bons administradores do que Deus nos dá. É administrar. É pegar, você tem que viver de acordo com aquilo que é a tua realidade, tá? Realidade. É a minha realidade essa aqui? É esse carro que eu vou comprar. Não, mas podia comprar aquele, mas não dá, vai apurar, então compra esse, é melhor. Então no momento é esse que eu posso ter. Lembro que uma vez, irmãos, eu lembrei de uma coisa aqui interessante. Uma vez um pastor, ele falou assim, olha, contando numa mensagem, eu ouvi ele pregando sobre isso. Ele disse que um irmão chegou na igreja e falou assim, ô pastor, Deus me abençoou, mas me abençoou, rapaz, benção de Deus, quero que o pastor vá lá ungir meu carro. Daí o pastor pegou o óleo e falou assim, rapaz, é para já. Aí ele foi lá fora, chegou lá, o irmão tinha comprado uma Brasília, irmãos, mas uma Brasília daquele jeito. Tem gente que nem sabe o que é Brasília aqui, né? Ele tinha comprado uma Brasília velhinha. Aí o pastor chegou para ele e falou assim, irmão, essa é a bênção? Ele falou, isso não é bênção não, isso é maldição. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tá, agora, eu falei para vocês que nesses 4 dias eu ia colocar muito da minha forma de ver as coisas. Para aquele irmão ali, aquela Brasília era uma bênção. Eu entendo, irmãos, o ato do pastor de brincar com a coisa, eu entendo, respeito a posição do pastor que falou isso, há muitos anos atrás já, um pastor de fora, nem lembro mais quem é, mas isso me marcou. Mas hoje eu penso assim, peraí, para ele é uma bênção, porque a realidade dele é melhor, irmãos, ele está com uma Brasília quitada, do que está lá, irmãos, chorando desesperado para conseguir manter uma coisa talvez que não é a realidade dele. Quem entende, diga amém. Deus fala comigo, fala de dentro do pensamento, Senhor. Fala do alto, Pai, brada da nuvem. Talvez a realidade dessa pessoa seja o carro mais velho, não tem problema, irmãos, eu unjo qualquer coisa que vier aí. Unjo mesmo e falo assim, Deus vai te abençoar ainda mais em nome de Jesus, irmão. Pode ter, irmãos, o que for. Deus vai te abençoar. Só chegar com uma Ferrari. Aí não, irmão. Aí é humilhar os irmãos. Aí não precisa disso não, tá? Mas a gente crê, irmãos, que o nosso Deus é assim. Ele pode nos abençoar. E nós abençoamos, ungimos qualquer carro que colocar ali fora, porque eu entendo que aquela é a realidade daquela pessoa. É a realidade dela, irmãos. Mas é melhor ela estar na realidade dela do que ela ultrapassar esse limite e de repente ela ter problemas sérios no seu desenvolvimento financeiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 10, esse texto me chama a atenção, porque Paulo, ele focaliza a raiz de todos os males em um fator somente. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Toda espécie de males? Sim, toda a espécie de males. Tudo. Todo esquema de corrupção vivenciado pelo governo do nosso país e muitos outros governos no mundo, eles são disparados e a manutenção deles ainda continua justamente por causa do quê? Do amor ao dinheiro. É o amor, é a necessidade. Viu? Deixa eu falar uma coisa para você. O dinheiro, ele tem que trabalhar para você. Ele tem que te servir. E sabe como que você faz isso? Uma boa dica que eu te dou? Em nome de Jesus, fale isso todos os dias, ou pelo menos todas as vezes que você lembrar. Você é meu servo, eu não sirvo você.
Em nome de Jesus, eu não sirvo você. Cada dia que for passando, você vai começando a perceber que esse domínio que isso exerce sobre você, cobranças e tantas outras coisas que nunca terminam, nunca acabam, isso vai mudando gradualmente, e você vai precisar tomar algumas decisões importantes sobre isso. Não é só a declaração, mas é uma decisão sobre o que você está dizendo. Espera aí, eu vou viver a minha realidade, Senhor, porque sendo fiel no pouco, sobre o muito o Senhor me colocará. Eu fazendo a coisa certa aqui, eu me preocupando em fazer a coisa certa aqui, o Senhor me abençoará. Quer ver? Vou dar um conselho aqui, irmãos, abrir um parênteses aqui. Se você tem o hábito de ficar sempre procrastinando o pagamento das suas dívidas, não, mas isso aqui, rapaz, se eu pagar daqui 2 meses, eles não podem cortar, sabia? Então vou levar 2 meses para pagar. O que nós esquecemos, irmãos, é que aquilo no qual nós estamos envolvidos, seja o que for, água, luz, telefone, convênio e tantas outras coisas, IPVA, oh meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, é tanta conta, né, irmãos? É IPTU, IPVA, é tanta coisa. Mas faça um propósito, irmãos, é um conselho meu, Ricardo, tá? Conselho meu para você. Faça um projeto na tua vida, um propósito, de pagar sempre em dia. Sempre em dia. Venceu aquele dia, paga. Faz um propósito, um ideal dentro de você de fazer isso. Mas a situação que eu estou, não posso nem pensar nisso agora. Ei, eu disse que é um projeto. Você fazer um projeto. Você projetar isso. Você colocar isso como prioridade na sua vida. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Porque quando você honra as suas dívidas, quando você honra o que cabe a você, Deus retribui com honra você também. Irmãos, isso é muito importante. Se eu pudesse parar isso aqui agora, irmãos, eu podia parar e você já estaria sabendo talvez tudo o que eu gostaria que você soubesse hoje. Honre as pessoas a quem você deve. Honre. Mas eu não posso, Ricardo, estou numa situação, viu? Então sabe como é que você faz para honrar? Vai até a pessoa, conversa com ela e fala, olha, eu quero muito, mas eu não posso agora. Consegue negociar comigo? Eu lembro, irmãos, quando eu passei por essa fase lá, 18 anos atrás, o banco ligava para mim e falava assim, senhor José Ricardo, quando chama você pelo nome completo, pode esquecer. Ligou na tua casa, quero falar com o senhor José Ricardo. Ninguém me chama de José Ricardo, irmãos. Desligava o telefone, pá! Mas eu já sabia alguma coisa tinha. Senhor José Ricardo, nós gostaríamos de saber se o senhor gostaria de negociar a sua dívida. A sua dívida hoje está em, por exemplo, R$1.000. Se o senhor hoje pagar, essa dívida nós vamos cobrar apenas R$250. Irmãos, as pessoas ligam atrás para negociar hoje em dia, viu? Tem como você negociar. Você não vai viver muito mais em paz? Tente uma negociação, liga, eu não estou conseguindo, mas negocie para mim, para cair esse juro. Ai, irmãos, puxa vida, é tão simples. Mas muitas vezes a gente complica tantas coisas, sabe? Olha só, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Esse versículo já responde muitas coisas na nossa vida, muitas coisas. Lute para você viver a tua realidade, seja ela qual for. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que é meio complicado aqui, mas eu vou ter que falar. Quem tem acesso às informações são geralmente os psicólogos e os professores de universidade. Você não vê na televisão suicídio. Não se pode, porque existe uma cláusula, existe uma lei que proíbe os meios de comunicação de falarem sobre o assunto. Não importa quantos sejam, aonde seja, não se pode divulgar esse tipo de coisa. E o lugar, o país, o estado do Brasil, a cidade, melhor dizendo, do Brasil, onde há o maior número de suicídios, sabe qual é? Curitiba. Curitiba, o índice de suicídios em Curitiba aumentou de um jeito, irmãos, absurdo. E alguns estudos foram feitos sobre isso. Por que será? É aí que eu quero chegar. Eu quero que você, por favor, seja receptível ao que eu vou te dizer agora com humildade, assim como quando eu ouvi isso, eu aceitei. Chegaram à conclusão de que boa parte de tudo isso acontece porque a pessoa, quando chega no nível de tirar a própria vida,
o nível de dor dessa pessoa chegou num ponto absurdo, de dor emocional. O nível de dor emocional, a vontade de viver, chegou num ponto em que a pessoa não consegue administrar mais isso, então ela tenta a morte na busca da própria vida. É uma coisa bem paradoxal, mas é exatamente isso, ela busca a morte porque ela quer encontrar a vida de alguma forma. É a dor que está dentro dela. Um dos grandes motivos, irmãos, infelizmente, é porque existe uma cultura impregnada, tá? Não é individual, não é problema, não estou falando de coisa pessoal aqui com vocês. Cultura na cidade, uma cultura na população, de que infelizmente o curitibano vive de aparência. Ele vive de aparência. E eu já viajei, irmãos, para outros lugares do Brasil, eu vim de São Paulo, e já viajei para outros lugares, já tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, de outros lugares, de outros países, inclusive. Conheço muita gente de fora, mas assim, ó, infelizmente, irmãos, isso é um fato. Eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo em Curitiba é assim. Mas, infelizmente, é uma cultura que se tem aqui. As pessoas têm uma necessidade. E isso, quando chega na igreja, irmãos, é terrível. É terrível. Começa uma disputa. Quem faz, quem deixa de fazer, viu? Nós não temos que mostrar nada para ninguém. Nós temos que viver de acordo com aquilo que Deus nos proporcionou e nos deu a condição de viver em nome de Jesus, ainda que seja com a Brasília de ano 72. Pronto, falei. Não importa, irmãos. Não importa o que pensam. Não importa o que digam. Não é a marca da tua camisa que define o teu caráter. E nem a qualidade do que está ao teu redor. E um dos grandes problemas, irmãos, que eu percebo é isso. Espera aí, está acontecendo alguma coisa, vamos resolver isso. O problema, irmãos, do dinheiro causa divórcios. É um dos maiores motivos da causa de divórcio no mundo. É o dinheiro. É o dinheiro. É sério isso, irmãos? Muito sério. Porque o amor ao dinheiro é o raiz de todos os males, tá? E vou falar uma coisa aqui para a gente fechar aqui. Vou falar sobre as 3 considerações rapidinho. Deixa eu fechar aqui. E falar um pouquinho sobre a ilusão dos créditos, tá? O que é a ilusão dos créditos? O que nós nomeamos como ilusão dos créditos? Funciona assim, ó. Deixa eu só colocar aqui. Isso, deixa lá. É assim. A relação virtual é uma das coisas mais perigosas que existem. Na virtualidade, seja por mensagem, irmãos, o advento da virtualidade relacional, ele trouxe muitos prejuízos, tá? Muitos prejuízos. Mensagem, e-mail, WhatsApp, Facebook, as pessoas se surram pela internet. Ou às vezes estão ali, é como meu pai brincava, até hoje ele brinca isso, ele fala, né? Que o cara estava brigando, falando para o outro assim, rapaz, eu vou te dar, eu vou te bater, eu vou acabar com a tua raça. E falei, rapaz, falei tudo que eu queria para ele. Quando eu terminei de falar, eu desliguei o telefone, entendeu? Meu pai falava isso. Porque na verdade o que acontece é isso, irmãos, quando você está do lado de cá e a pessoa está do lado de lá, você muitas vezes fala coisas que você não deveria. Quando o dinheiro está do lado de lá e você está do lado de cá, há uma grande probabilidade de você não administrar isso direito, porque você não está sentindo ele. Você não está vendo ele. Então vamos passar aqui, passa. Não, fica tranquilo, dá. Eu creio que Deus vai me abençoar. Eu vou conseguir pagar isso aqui. Não cai nesse erro. Deus olha para você e fica assim, como é que é o negócio aí embaixo? Como é que é? Eu não vou te ajudar, não. Eu não vou te ajudar, não. É você quem está fazendo, é você quem tomou essa decisão. Você precisa disso agora? Não, Senhor, mas eu quero muito, Senhor. Eu quero muito, Deus. A tua palavra diz que tudo que eu pedir em oração eu vou receber. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Vocês entendem a discrepância do negócio? E começa a se usar artifícios que, na verdade, nada mais são do que verdadeiros enganos. Enganos. Eu tenho 1,80 m de altura. Meu passo maior é esse aqui. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas esse é o tamanho do passo que eu posso dar.
Então eu vou dar ele. Dei ele, opa, se eu tentar passar, eu vou criar um deslocamento, uma ruptura nos meus tendões. Isso vai me causar dor. Então um passo de cada vez, dá um passo, e agora dá outro passo. Opa, é assim que eu aguento. Esse aqui é meu passo, beleza, vamos embora, vamos lá, firme. Né? Ixi, passou demais, então volta. Não fica lá. Porque vai romper o tendão e vai gerar muita dor. Sabe que Jesus pregava muito por metáforas, irmãos, para as pessoas entenderem o que ele queria dizer. Eu espero que você esteja entendendo isso em nome do Senhor Jesus hoje. Existem algumas coisas que você vai ter que levar muito a sério. Quer ver só quais são? Essas daqui, ó. Primeiro lugar, esse bebê é a coisa mais linda do mundo. Silencie os gritos tentadores. A tentação é muito grande. O sistema está imprimindo um desejo destrutivo nas pessoas. Você liga a televisão, é marketing. Entra na internet, é marketing. Você abre o celular, abre o WhatsApp, já manda alguém com marketing. E muitas coisas que fogem do teu contexto. Se você pode, faça. Mas se você não pode, você vai ter que silenciar esses gritos tentadores com a palavra de Deus. Eu gosto muito do que está lá, eu não coloquei o texto ali, mas na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim, ó: não veio sobre vocês uma tentação que não fosse humana, mas junto com essa tentação, Deus dará também o escape para que vocês possam suportar. Sabe o que nós estamos precisando, irmãos? Dizer mais nãos para nós mesmos. São gritos tentadores que estão dizendo, vai, faz. Viu? Você nem vai ver passar, são só 15 anos, são só 20 anos pagando isso aí. Nem vai ver passar, viu? Não está no teu contexto. Vai silenciando esses gritos pelo poder do nome de Jesus e diga, Senhor, abre essa porta para mim, Pai, para que eu faça as coisas do teu jeito e na hora certa, Senhor. Eu não quero mais, Senhor Deus, cair nesse erro. Talvez alguns de vocês vão precisar de ajuda, então busque ajuda. Busque ajuda de alguém. Converse com alguém que tem um senso administrativo mais apurado. Converse, puxa vida, eu não estou conseguindo, ora por mim. Conversa comigo. Talvez essa pessoa nem seja cristã, irmãos. Tem muitas pessoas que não são cristãs, nem conhecem a palavra e tem um senso administrativo admirável, tá? Não é uma questão de conhecer a palavra, a questão é colocar em prática o que nós conhecemos. No Salmo de número 31, quer ver só? Vou terminar já, tá? 31, verso 4 diz assim, ó. Essa é a oração que talvez alguns de nós teria que fazer, irmãos. Tira-me da rede que para mim esconderam. Algumas traduções diz, tira-me do laço que me armaram. Tira-me desse laço que me armaram. Os laços estão em todos os lugares. Você chega, irmãos, o laço está ali, ó. Tem sempre um sorriso bonito, uma aparência bem construída e uma maquininha para alegrar o teu coração. Sempre. E um cartãozinho na tua mão para fazer os teus desejos mais profundos se tornarem realidade. Sempre haverá. Quando Davi orou e disse, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força, ele entendia que nele não havia força suficiente para poder vencer o aspecto tentador da vida. E muitas vezes vem, irmãos, com uma pressão violenta, tentando te fazer querer aquilo que você sabe que não é a hora. Que não é a hora. Quem está entendendo, diga amém. Estou acabando já. Tinha muita coisa mais para falar, mas não vai dar, tá? Mas até aqui já está bom, irmãos. Deu para sintetizar tudo que no meu coração estava para compartilhar com vocês. Segundo ponto importante. Vamos juntos dizer assim, irmãos, tá? Isso aqui é desconstrução de paradigmas. Isso é importante, tá? Então vamos lá. Diga assim comigo. Eu preciso... Todo mundo junto, irmãos, vai lá, todo mundo junto. Também estou cansado, tá? 3 dias já pregando, irmãos, não é fácil, sei que vocês estão um pouco cansados, mas vamos respirar fundo isso, respire e diga comigo assim, diga, eu preciso fazer um planejamento para a minha própria vida. Eu preciso fazer um planejamento. O planejamento, irmãos, não é assim, ó, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer, vai, agora eu vou ajustar minha vida. Não, é com calma, irmãos, caso pensado, você vai, senta, analisa tudo, vou ter que tirar isso aqui, mas o problema é que se eu tirar isso aqui, o que esse pessoal vai pensar de mim? Mas não importa o que pensa de mim não, o que importa é que Deus pensa de mim e Ele quer que eu abra mão disso. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Esse é um dos maiores perigos. Lembro que uma vez, te contar para vocês aqui uma coisa, irmãos.
um pouquinho antes do pastor, eu falo sempre do pastor Luiz, né? Não é puxar saco não, irmãos, mas é que a gente tem uma relação muito boa, né? Ele é muito meu amigo, e quando ele estava indo para os Estados Unidos, a gente foi para Curitiba um dia tomar um café, e eu nunca vou esquecer. Chegou uma moça, a moça entrou, a gente estava numa panificadora lá em Santa Felicidade. Ele falou assim: Ricardo, chegou uma pessoa ali, vai no banheiro que eu quero conversar com ela. Falei, beleza, aí depois você volta, porque senão ela vai ficar sem jeito do que eu vou falar para ela aqui. E ele já sabia que ela estava ali para conversar com ele sobre alguns assuntos. Quando ela sentou, eu levantei, fui no banheiro, depois eu voltei, aí ele me apresentou para ela, tudo. Ele já estava conversando com ela, estava conversando e falando para ela, né, algumas coisas, porque ele já estava aconselhando ela e o marido dela há um bom tempo. Ele falou assim para ela, falou assim, ó, irmã, é o seguinte, isso aí eu estava ali e ouvi. Você precisa entender que o teu nível de vida abaixou. Irmãos, eu vi que aquilo entrava dentro dela assim, igual um punhal. E ele falava, isso eu gostava disso nele, irmãos, que ele falava mesmo, sabe? Eu não tenho essa coragem que ele tinha. E ele falou assim, ó, sabe os restaurantes que você vai, irmã? Você não pode mais. Não dá, agora não. Complicado, né? Ouvi isso. Viu? Você e o teu marido acomodem-se a uma vida mais simples até que vocês saiam dessa situação. Irmãos, eu fiquei olhando para a mulher, olhando para ele e falei, meu Deus do céu, eu estou com vergonha por ela, Jesus, vergonha por ela. Mas às vezes, irmãos, é isso que nós precisamos ouvir. Não é rebaixar, não. O que vão pensar de você não interessa. Não tem problema. O que importa é você dormir tranquilo e acordar melhor ainda. Glória a Deus. O que importa é você poder sair tranquilo, irmãos, e ninguém procurar você cobrando nada. Ou ninguém ficar te ligando, você toda semana receber uma ligação diferente, não precisa disso. Talvez o teu problema não está relacionado a isso, talvez o teu problema diz respeito a um desemprego, aí é outra coisa, irmãos, tá? A pessoa ficou desempregada, aconteceu alguma situação, viu? É outra situação, tá, irmãos? Vamos dividir as coisas, né? Nós vamos até orar por essa área daqui a pouquinho, quando nós formos ungir vocês, tá bom? Pessoas que estão desempregadas, lidando com isso. Mas a maioria dos problemas tem relação com má administração, tá bom? Não é desemprego, nada não. Bom, a maioria é má administração. Pois bem, tem mais um aspecto aqui que eu vou compartilhar com vocês. Provérbios 13:16 diz assim, ó, todo prudente procede com conhecimento. O prudente é assim, irmãos, esse texto está dizendo uma coisa, parafraseando o texto, ele está dizendo assim, ó, o prudente, ele senta, ele calcula, ele analisa, deixa eu ver, que prejuízo eu vou ter se eu fizer isso, que prejuízo eu não vou ter. E ele então, ele continua dizendo assim, ó, mas o insensato espalha, essa palavra espraiar é espalhar a sua loucura. Toda insensatez, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai curar hoje se existe isso aqui. Talvez a insensatez vem não porque a pessoa é má por si mesma, mas é porque ele herdou isso, irmãos, de uma linha familiar, de fazer as coisas desse jeito, sem pensar, sem calcular, sem planejar, e a pessoa se perde. Terminando, é a parte mais importante dessa noite, porque nós estamos todos aqui querendo que agora termine. A última parte seria essa aqui, ó. Reeduque a sua mente. Vamos voltar então, para a gente poder seguir uma linha bem arrojada aqui de pensamento. Silencie os gritos tentadores. Faça um planejamento agora. Comece já, viu? Não espere 2021. Comece já o planejamento. Coloca no papel o que você gasta, quanto você gasta de luz, água, telefone, tudo isso, dá tanto. Separa, eu sei que esse dinheiro eu não posso mexer. Pago isso, pago a escola da criança, pago o carro, pago a moça para cuidar do bebezinho, pago não sei o que, pago aquilo outro, pago a segurança, pago o vizinho lá para fazer não sei o que, para cortar grama. Coloca tudo isso lá. Colocou isso? Separa, esse dinheiro eu não posso mexer. Aí você vai começando a perceber que dentro desse planejamento, você consegue viver bem, porque você vai estar racionalizando e calculando a tua realidade, e não fantasiando algo que você não pode fazer. E em último lugar, como eu acabei de dizer, reeduque a sua mente. Como é que eu consigo mudar minha mentalidade, Ricardo? Tem um jeito? A Bíblia diz que tem. Ela diz assim no capítulo de número 12, verso 2 de Romanos:
Versículo 2 de Romanos, do capítulo 12. Não vos conformeis, na minha tradução diz assim, ó, não vos conformeis ou não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a agradável, a perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos dizer juntos, irmãos? Para a gente sair daqui alimentado hoje, vamos lá, diga assim, repita comigo, tá na minha tradução, diga assim, e não vos conformeis com este mundo, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, diga bem forte, diga a boa, a agradável e perfeita, diga mais uma vez, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Louvado seja Deus. Agora nós vamos ungir vocês, ungir todos vocês, tá bom? Pastor Gilson, Luizinho, vem cá Paulo, né, os obreiros aí que já estão nos ajudando, né? Eu preciso de pelo menos, tem mais óleo lá? Quem está lá atrás? Pastora Lucilene está lá atrás, né? Tem mais óleo, tanto óleo que tiver, tanto quanto puder, pode trazer aqui, tá bom? Isso, nós vamos o máximo possível de pessoas para ungir. Como é que vai ser, irmãos, isso aqui? Nós vamos ungir todos vocês, tá? Sem exceção, mas eu não sou da igreja, nem concordar direito, eu concordo com algumas coisas em relação à finança, não tem problema, irmãos, nós queremos orar por você, independente do que você esteja vivendo ou da forma como você pense, tá? Nós queremos nos propor a orar pela tua vida nessa área, tá bom? Orar nessa área para que Deus te abençoe poderosamente. Tem um óleo para mim? Elas estão pegando mais lá. Tem aqui, opa, tem um aqui, obrigado, muito bem. Isso, é para a gente agilizar, tá? Para não ficar demorado aqui, tá bom? Pois bem, isso, nossa, quanta gente, hein? Olha que legal. Acho que a gente demais, né? Não, né? Acho que dá, né? Tá, mas aí acelera, você vai vir por aqui, ó, e sair pelas laterais, tá bom? É esse sistema, irmãos. Não tente vir por aqui, correr aqui, tá? Não faz isso não, senão você quebra o... Fica difícil daí para a gente se organizar, tá bom? Vem por lá, bem tranquilo, passa por aqui, tá bom? Repito, não é unção dos dizimistas, tá bom? Esta unção é para todos os que estão presentes, porque nós vamos orar especificamente nesta área financeira na tua vida, viu? O que é espiritual vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. E vou dizer mais para você, aconteceu na sua vida, corre aqui na igreja e conte o testemunho, não aqui no culto, conte para a gente saber o que Deus fez aqui nessa noite, porque Deus vai fazer grandes milagres aqui em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós cremos nessa autoridade que é o seu nome e é por isso que nós vamos fazer isso em nome de Jesus, tá? Muito bem. Pode começar, irmãos, vindo pelo meio, tá bom? Aí a gente vai agilizando aqui, tá? Recebe em nome de Jesus. Deixa eu ver.
Se coloque de pé, por favor. Esfregue uma mão na outra. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, irmãos, importante. Durante essa semana, todos os grupos e departamentos fizeram isso. Obrigado, tá, o pessoal que me ajudou a ungir aí. Muito obrigado, os obreiros aí. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Durante toda essa semana, todos os departamentos fizeram ou estiveram conosco num propósito, tá? Esse propósito foi um propósito que começou na terça-feira de jejum e oração. Quinta-feira foi o dia dos músicos, né? Eu mandei pro pessoal lá, o pessoal, todo o grupo de louvor aqui, eu falei, quinta-feira é o nosso dia de jejuar, nesse propósito aí de jejum e oração. Todos os dias, hoje inclusive teve um grupo, não lembro agora quem foi, porque a gente fez uma escala, é muita gente, né? Depois amanhã tem mais, tá? E amanhã termina. E essa oração que fazemos, o resultado, irmãos, dessa oração e desse jejum está aqui hoje, ó. Glória a Deus por isso. Muitos de vocês talvez não estariam aqui se não fosse essa intercessão que nós fazemos, irmãos. Talvez por quê? Porque você estaria enfrentando uma situação que te impossibilitaria de estar aqui. Talvez você teria envolvido-se numa situação e você dizer, puxa vida, isso parece que aconteceu só para me atrapalhar. E a oração, irmãos, é justamente para isso, para destrancar os planos do inimigo e para que a bênção de Deus venha sobre a tua vida em nome de Jesus, tá? E nesse momento, as pessoas que me ajudaram a ungir aqui, todos que me ajudaram aqui a ungir, tá? E também, claro, o pastor Fernando, que está aqui, pastora Cléo, os obreiros aí que nos ajudam, que estão aqui mais próximos de mim, enquanto eu estiver orando agora, eles não vão colocar as mãos sobre vocês, mas eles vão estar andando no meio da igreja, certo? Eu senti muito forte isso agora no meu coração, tá bom? Então os obreiros, os que me ajudaram aqui, né, e dentre outros também que estão aí nos ajudando, não precisa pôr a mão em ninguém, tá bom? Eles só vão passar com as mãos estendidas nos corredores, orando por você. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, isso é muito sério, tá bom? A gente entende a autoridade espiritual e nós sabemos e compreendemos que quando nós oramos, estendemos as mãos, nós somos um instrumento abençoador, tá? E nós vamos fazer isso por vocês agora, tá bom? Quero que você coloque as mãos no teu coração, já esfregou uma mão na outra, coloca a mão na altura do teu coração assim e fecha os teus olhos em nome de Jesus. Cadeias vão ser quebradas aqui hoje. Se você de repente passar mal no final do culto, tá bom? Passou mal no final do culto, nos procure, que nós vamos orar por você de forma diferenciada. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos agora diante da Tua presença a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Senhor, há muitos problemas, ó Deus, que nós enfrentamos que são de cunho administrativo, outros, meu Deus, que dizem respeito à nossa falta de informação, mas muitos problemas, meu Deus, têm sim uma razão espiritual, somente espiritual. E isso, meu Deus, pode ser uma palavra lançada, pode ser, meu Deus, alguém que talvez, de alguma forma, fez alguma coisa contra esta pessoa. Nós entendemos, Pai, e nós acreditamos sim que isso pode acontecer, e por essa razão que nós estamos orando agora em nome de Jesus. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos dando uma palavra de ordem a todo e qualquer plano contrário contra este homem, contra esta mulher, contra esta família, toda ação contrária contra esta casa, meu Deus, contra as finanças, especialmente contra as finanças, meu Deus, parece que nunca rende, esta pessoa luta e não consegue, ela trabalha e não consegue, e muitas vezes, meu Deus, embora ela tenha uma mentalidade bem resolvida sobre isso, ainda assim as portas continuam trancadas. Nós declaramos agora que todo plano, toda palavra, todo trabalho que porventura foi feito, toda trama espiritual agora, caia por terra, caia por terra, caia por terra no nome de Jesus. Meu Deus, nós declaramos o teu povo curado, sarado, abençoado, o teu povo restaurado agora. Declaramos a tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus, sarada nas suas finanças, sarada, Senhor Deus, nesta área. Muitos que talvez passam por tantas dificuldades se perguntam, algum dia isso vai terminar? Nós decretamos hoje, Pai, que é o fim, meu Deus, é o fim deste aprisionamento, é o fim deste cárcere, meu Deus,
financeiro, é o fim deste mal, é o fim. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, declaramos teu povo abençoado, a tua igreja próspera, o teu povo abençoado, em nome de Jesus. Não haverá nada que possa impedir o teu plano, nada que possa impedir o teu propósito, meu Deus. Os caminhos trancados, os caminhos, meu Deus, que estão de alguma forma amarrados, agora mesmo, caia por terra, em o nome de Jesus. E nós declaramos, meu Deus, como decreto na autoridade do nome de Jesus, teu povo abençoado, a tua igreja agraciada, e o teu povo mais do que vencedor, para a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, aleluia. Levante suas mãos aos céus. O Espírito de Deus está produzindo liberdade na tua vida hoje. Alguns de vocês vieram com um pesar tão grande no seu coração, tão grande, mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Deus está abrindo portas para você que você tem orado para Ele abrir. Ele está abrindo as portas. E quando Deus abrir essa porta, lembre-se de uma coisa: eu vou fazer o que Deus me mandar, eu vou dar o passo exatamente do tamanho que a minha perna alcança, para não cometer mais esse erro, e de repente entrar numa situação do qual não consiga sair. Querido, Deus já está abrindo a porta para você em nome de Jesus. Recebe esta palavra, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu declaro a tua vida abençoada, a tua casa próspera, o teu trabalho abençoado, a promoção que você espera está a caminho, porque Deus é fiel. Honre a Deus, honre a Ele, e Ele vai te honrar certamente. Com as mãos levantadas, declare bem forte comigo, diga assim: eu creio. Diga bem forte: eu creio, no nome de Jesus, que a minha vida já está abençoada. Diga: a minha casa está abençoada. Diga: as minhas finanças são uma grande bênção. Diga: as portas que Deus abre, ninguém fecha. Diga assim: a porta que Deus fecha, ninguém abre. Diga assim: sobre mim há uma porta aberta e ninguém fechará. E diga glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Chega perto do teu familiar agora, vamos terminar.